vitória do Cruzeirão cabuloso. Estreia no Campeonato Brasileiro com o pé direito, 3 pontos, vence em casa, traz um pouco mais de paz, um pouco mais de tranquilidade para o prosseguimento do trabalho. Que vitória importantíssima do Cruzeiro na estreia do Campeonato Brasileiro. 3 para o Cruzeiro, 2 para a equipe do Botafogo e muita festa do torcedor na arquibancada, Patrick Lopes. Só escuta, papai, só escuta aí, ó. Existe um grande clube na cidade e mora dentro do meu coração. Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é o grande campeão. Nos gramados de Minas Gerais temos páginas heróicas imortais. O que? Cruzeiro, Cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido. E os jogadores do Cruzeiro vão se cumprimentando nesse momento ali, todos eles lá no Círculo Central. Vitória importantíssima para o Cruzeiro, muito importante. E os jogadores desse momento ali agora se cumprimentando, todos no Círculo Central, aplaudindo ali agora a torcida do Cruzeiro. E pouco a pouco, Patrick, eles vão ali deixando o gramado do Mineirão. Sensacional. Comemora muito por ali também o Ramiro. Sensacional. Coloca o sorteio para nós aí, Patricão. Daqui a pouco, hein, meu povo, com vitória do Cruzeiro na estreia, tem sorteio da camisa oficial do Cruzeiro. Se você não está participando, a hora é agora, valendo a nova camisa do Cruzeiro, que pode ser sua por R$3. Sorteio ao vivo daqui a pouco. Para participar é só enviar um pix para cruzeiroesportes@hotmail.com. R$3 apenas o valor, e junto coloque o seu telefone com o seu DDD, que você já está participando do sorteio, meu querido Patrick Lopes. Cara, que vitória importantíssima. Os primeiros 3 pontos e dentro de casa, né? Falamos muito isso antes da jornada, que o Cruzeiro, diferente de 2023, tinha que fazer o mando de campo valer a partir desse brasileiro. E contra uma equipe, o Botafogo, que falamos, realmente também, assim como o Cruzeiro, chega pressionado para essa partida. Só que o diferencial do Botafogo é a capacidade técnica de decisão dos seus jogadores, coisa que o Cruzeiro, ainda mais sem o seu centroavante, o Juan Inácio de Neno, encontraria aqui nessa partida. O Botafogo inicia muito bem, fazendo gol, tendo oportunidade para o segundo e queimando a minha língua. O Cruzeiro, antes da jornada eu falei, muito do Cruzeiro vencer essa partida é 2 pontos. Superioridade no meio de campo, através das retomadas de bola, juntamente por causa do quarteto ofensivo do Botafogo, e principalmente não sair atrás do placar, porque eu não via condições no Cruzeiro, psicologicamente falando e mentalmente, com o trabalho do Seabra, que ainda está no início, saísse atrás de um Botafogo mais capacitado tecnicamente, conseguir retomar as ações da partida e buscar talvez uma virada. Queimou minha língua, porque o Cruzeiro precisou tomar o primeiro gol, quase tomou o segundo, e a partir dali o Cruzeiro retoma as ações da partida e faz um primeiro tempo muito superior ao Botafogo a partir dos 15 do primeiro tempo, ao ponto de fazer o gol de empate, fazer também um segundo gol anulado pelo VAR, injustamente. Cruzeiro mais uma vez prejudicado. Mesmo depois do gol anulado e mal anulado, o Cruzeiro consegue quase fazer o segundo gol ainda no primeiro tempo. E falei para o intervalo, eu não mexeria. Uma coisa taticamente talvez que eu faria é fazer o Rafa Silva com mais presença de área, coisa que no primeiro tempo ele caiu muito pelo lado direito. O Cruzeiro volta no segundo tempo, já consegue um escanteio aos 30 segundos. O Botafogo, é verdade, porque tem capacidade técnica, vai gerar desconforto para o Cruzeiro.
mas o Cruzeiro melhor na partida, buscava o segundo gol, conseguiu na hora que o Seabra chamou 3 mudanças. Falei, Rafa Silva, não tira ele não, ele fez o gol na insistência do Matheus Pereira, o nosso melhor jogador na temporada. E aí chamei demais a atenção, porque o Cruzeiro faz o segundo gol. O Alexander Barbosa, zagueiro do Botafogo, que acabou de entrar, é expulso. E eu falei, agora o contexto está todo para o Cruzeiro. Assim como o segundo jogo da final. Fala, Diogão. Vou descer lá, tá, Patricão? Beleza, meu Fechado? querido. Vou descer lá pra fazer a coletiva do Larcamon. Já tô aí, já tô lá embaixo. Então, beleza. Aí, ó. Aqui, ó, beleza. Beleza? Vou descer lá, pessoal, pra fazer a coletiva e a zona mista, tá? Vamos lá, daqui a pouquinho eu volto aí. Então, Rafa Silva faria o segundo gol, o Cruzeiro com um a mais. E eu falei, agora, meu querido, o contexto todo para o Cruzeiro. E o Cruzeiro começou a gerar erros defensivos ao ponto de deixar o Botafogo, mesmo com um jogador a menos, coisa que não aconteceu os contra 11, uma superioridade numérica no ataque do Botafogo, onde empatou aos 40 do segundo tempo, praticamente, gol ali do número 15, né? Não é isso? O Bastos, zagueiro que joga pelo lado esquerdo, empatou quase no final do jogo. E ali, cara, que desânimo, hein? Falávamos tanto dessa importância desse primeiro jogo, dos pontos conseguidos, que até então estavam os 3 pontos, e tomar um gol de empate daquela forma ali, num erro defensivo do Cruzeiro, tanto antes do escanteio quanto na marcação durante o escanteio também. Mas o Cruzeiro teve forças, hein? Mais uma vez o mental do Cruzeiro falou mais alto, porque apesar de estar com um a mais, mas neste momento que o Cruzeiro está vivendo e a torcida desconfiada, tomar um gol de empate naquele momento, talvez o Cruzeiro não teria força de onde tirar para fazer os gols. E aí vamos dar o mérito também, porque no rebote o Neres de cabeça conseguiu devolver para o William. E a partir dali o William, que eu falei no início da jornada, Marlon e o William foi 2 potenciais do Cruzeiro no ano passado, com um time bastante fraco tecnicamente, e que neste ano, talvez por a não adaptação taticamente com o time do Larcamon com uma linha de 3, precisa retomar aquele futebol, porque vai ser através deles que provavelmente o Cruzeiro conseguiria a vitória aqui. Eu falei isso no início da jornada. E aí o Neres ganha de cabeça e cai no pé daquele que até então estava melhor na partida, porque o Marlon hoje não foi tão bem ofensivamente falando, ainda mais gerado o escanteio ali que saiu o gol do empate. O William colocou na marca do pênalti, naquele cruzamento onde poucos laterais de ofício hoje no Brasil conseguem fazer o básico, o beabá. Rafael Elias, com presença de área, estava no lugar certo para finalizar e fazer o gol do Cruzeiro. Vitória importantíssima na estreia. O Cruzeiro já inicia no Mineirão com uma vitória, e falei no início da jornada também, o Cruzeiro precisa iniciar esse início, é redundância demais, né? Iniciar o Brasileiro com uma vitória, justamente aproveitando, meu querido, essa questão de muitos estar com foco em 2 competições, assim como o Cruzeiro está, porque quando equipes voltam totalmente as ações e o foco para a competição, que no caso é o Brasileiro, pode dificultar demais um Cruzeiro que tem um time limitado, mas com organização poderá fazer um bom Brasileiro. Falei sobre isso também. O Cruzeiro hoje, diferente contra o Aliança Lima, ou Aliança, melhor dizendo, da Colômbia, fez um jogo bem superior, né? 3 dias depois. Porque no Brasileiro, o Cruzeiro, com organização, vai ter a capacidade, assim como no ano passado, vai ser mais exigido defensivamente. Isso é fato, as equipes do Brasileiro têm muito mais qualidade que no Mineiro, que até então nós encontramos na Sul-Americana. Mas isso também gerará ao Cruzeiro uma capacidade de encontrar espaço, porque o Botafogo vai vir aqui no Mineirão e vai enfrentar o Cruzeiro, talvez não de peito aberto, mas vai exigir do Cruzeiro e vai deixar os espaços. Assim como no ano passado, mesmo com elencos bastante limitados em relação a muitos, o Cruzeiro fez boas partidas com uma organização em campo. Hoje foi prova disso. O Cruzeiro mereceu a vitória. Jogou melhor o jogo inteiro, falando dos mais de 90 minutos que tivemos. Parabéns ao Cruzeiro, que me surpreendeu, inclusive, desta vez positivamente, pois mesmo saindo atrás do placar, conseguiu a virada. Em um momento muito desfavorável, praticamente no fim da partida, tomou um empate, conseguiu buscar o gol da vitória. Parabéns aos comandados Seabra, e hoje gostei do Cruzeiro em termos de organização também. Partiu muito dos 3 volantes e da dupla de zaga, hein? Essa linha de 3 traz uma superioridade no meio de campo, coisa que o Cruzeiro não estava conseguindo. E neste jogo contra o Botafogo conseguiu mais uma vez. Falei no início, né?
Tomara que o Cruzeiro não venha reabilitar o Botafogo, que seja o contrário, porque as duas equipes chegavam pressionadas. Mais uma vez o Botafogo, graças a Deus, gerou o Cruzeiro a possibilidade de vencer no Brasileiro. E agora, meu querido, é quarta-feira contra o Fortaleza, mas vamos aproveitar essa vitória para trazer uma tranquilidade para o nosso elenco. O Luiz H mandou 5 e falou o seguinte: ótima vitória, mas Botafogo com -1 e nem parecia. Seabra mudou 3 o time com +1, perdeu a formatação e a pegada, banco é fraco, substituição caiu demais a qualidade, concordo com você. As mudanças do Cruzeiro fez com que o Cruzeiro, mesmo com um a mais, caísse a qualidade ao ponto do Botafogo achar o gol de empate numa superioridade numérica no campo de defesa do Cruzeiro, né? Enfim, mas fato é, vamos aproveitar essa vitória, porque antes das mexidas o Cruzeiro era melhor. E o Cruzeiro, com esse time limitado, estava jogando melhor que o Botafogo, que, vamos lembrar de novo, é uma equipe com poder de investimento maior, um time que joga mais tempo junto e tem capacidade técnica de jogadores, principalmente do meio para frente, com mais capacidade de decisão, inclusive com que o Cruzeiro contava hoje em termos de peças. Graças a Deus, o placar foi diferente, o Cruzeiro venceu por 3-2. Já estou ligado aqui em relação à coletiva, zona mista, o Diogo tem prioridade, mas alguém aqui mandou superchat, eu não vi quem que foi, que o Bernardo, né? Bernardo Rios mandou 5. Jogo importante, recuperando o Lucas Silva, que fez um dos gols, o gol importante de empate em um momento que o Cruzeiro era pior na partida e trouxe o Cruzeiro de volta naquele primeiro tempo. Gol também de Papagaio e Rafa Silva, muito bem lembrado, né? Jogadores até então com desconfiança, Lucas Silva, o Rafael Elias e o Rafa Silva, né? Que a gente pediu, inclusive, estar à frente do Rafael Elias Papagaio como opção, hoje foi o caso, e aquele que entrou no lugar dele também, o Papagaio conseguiu fazer o gol, o pagodeiro Rafael Elias. Verão ganhando minutos, bom jogo do Anderson, mas o Neres ainda precisa dar lugar ao João Marcelo. Deixa eu tirar aqui e deixar o áudio do Diogão também no jeito, meu querido, porque o homem tem prioridade lá. Qualquer coisa ele chamando, tanto na zona mista quanto na coletiva de imprensa, voltamos lá com eles. Deixa eu ver quem mais por aqui. E 3-2, eu não acertei o placar não, mas o importante é a vitória, hein? Tínhamos falado até então 2-1, né? Deixa eu ver aqui, se eu liguei o áudio aqui do Diogo. Liguei, vou deixar ligado aqui pra mim, porque a hora que o mal acabado chamar, a prioridade é dele, lá tanto na zona mista quanto também na coletiva de imprensa. Daqui a pouco Fernando Seabra falará depois dessa vitória importantíssima sobre o Botafogo por 3-2. Deixa eu ver quem mais por aqui. É preciso dar oportunidade para os garotos do Sub-20, seguindo o exemplo do Palmeiras, diz o Walter Prado Sampaio. O Luciano de Souza mandou $5. Ô Luciano, um abraço, obrigado pelo seu superchat. Sou fã do Matheus Pereira, mas vamos parar para analisar o preço de 63 milhões de reais. Com esse dinheiro o Cruzeiro contrataria de 4 a 5 jogadores. Diogão, deixa eu ver aqui, meu querido, que você tem prioridade. Fala aí, deixa eu ver se tá saindo aqui para nós. Tá me ouvindo aí, Patricão? Agora sim, meu querido. Vou voltar para você e você tem prioridade. Beleza, deixa o meu áudio aí um pouquinho mais alto, fazendo favor. Eu passei aqui só pra gente poder ver se primeiro vai ser a zona mista, né, com os jogadores, ou a coletiva. Vai ser a coletiva do Seabra primeiro, depois nós vamos tentar falar ali com os jogadores do Cruzeiro. Agora eu acabei de encontrar ali, passou ali por mim, né, o Gabriel Lima, o Paulo André também tá por aí, todo mundo com um sorriso no rosto, e a gente tá chegando aqui agora na sala de coletiva para ouvir o Seabra. Então, meu querido Patrick Lopes, vou me posicionar aqui, já deixar tudo no jeito, ó, chegando aqui agora na sala de coletiva. Daqui a pouco já tá chegando aí o Seabra, tá? Me dá só um minutinho para preparar aqui, Patrick, já te retorno aí. Beleza, voltando aqui para mim, a prioridade do Diogão lá, que se caminha para a coletiva de imprensa do Fernando Seabra. Como dissemos, daqui a pouco o treinador do Cruzeiro falará depois dessa grande vitória aqui na estreia do Campeonato Brasileiro. PH Dias, o pagodeiro azul. A gente tem que usar, né, num momento desse de vitória, o cara fazendo gol da vitória, usar isso também como uma brincadeira positiva, né? Sabendo que, na minha opinião, naquele momento faltou sabedoria, mas enfim, o importante é a vitória hoje contra o Botafogo. Nem quero falar sobre isso. E de Neno, é Rafa Silva titular, Marcos Henrique. O áudio tá saindo bem aí, Patrick? Tá saindo bem, tá muito bom.
Tô só aguardando aqui então chegar agora o carro, tá? Só um minutinho. Beleza. Prioridade é sua. Quando você chamar, eu mando a imagem aqui também para transmissão. Fechou, obrigado. Quem mais por aqui? Deixa eu ver. Dinino e Rafa Silva é uma das opções que pode jogar. Rafa Silva hoje jogou pelo lado direito. Com o Edu na Série B, a gente falou a capacidade do Rafa Silva ter também de jogar por esse lado direito, né? E talvez o Cruzeiro ganhando mais profundidade jogando com o nosso centroavante Dineno. Falei, tá? Se o Dineno tá nessa partida também, é causar muita, mas muita também preocupação na questão defensiva da equipe carioca, porque o Dineno, a presença diária dele, que faltou muito aqui pro Cruzeiro do primeiro tempo, com certeza ele teria muitas oportunidades. Patrick, gostou do Anderson? Lógico. Gostei do Anderson, que fez um golaço quando ainda estava 1-1. Cruzamento do Hugo aqui, lateral esquerdo. O Júnior Santos de letra, né? Num reflexo, o Anderson conseguiu fazer uma grande defesa. Pedir, mesmo defensor do Rafael Cabral, que o Anderson fosse o titular hoje. E o Anderson foi e deu conta do recado, né? Muito atento às saídas de bola na área. A área é dele, então isso é um dos atributos positivos que deu para acompanhar hoje no Anderson, que apesar dos 2 gols, e ele não teve culpa em nenhum, foi bem em momentos importantes dessa vitória do Cruzeiro. Ramiro jogou demais, diz o comentando a cena. Edgar Souza por aqui, Danilo Júnior também, Alex Ribeiro, rumo... Não, calma, gente, calma. Já está. É igual o rapaz falou aqui, faltam 42 pontos. Estou mais nessa linha, sabe? Falei no início da jornada que apesar, né, de antes ter uma presunção que o Cruzeiro poderia alcançar a meta estabelecida por essa diretoria, ficar entre os 10, eu fiquei receoso diante do que estávamos vendo nos últimos jogos. Deixa eu só aqui, ó, tirar o áudio do Diogão para não sair aqui na transmissão. Valadares presente, Marcos Freitas. Alô, meus queridos conterrâneos de Governador Valadares. Alô, Carapina. Alô, Santa Efigênia, bairro onde eu fui criado e nascido, além de outros. Um abraço para Valadares, a minha cidade, papai. No Cruzeiro, meus parabéns, diz a Mônica Gamer. Marcos Guilherme, diretamente de Montes Claros. Mason também por aqui, mandou 5 de superchat. Alô, meu querido. Um abraço, não sei se é Mason ou Mason, né? Enfim, eu dei uma gringada que eu creio que eu estou certo. Deixa eu ver aqui, ele mandou 5 e falou o seguinte: Ramiro é aquele cara que não enfeita e ajuda coletivamente o time. Os 60 milhões no Matheus Pereira valem a pena, porque todo time procura um cara como ele. É exatamente isso. Os 60 milhões, ai Patrick, mas isso dá para trazer. Cara, é um cara já adaptado aqui, camisa 10, posição escassa no futebol mundial. É um cara diferenciado, às vezes você não investe esses 60 milhões e depois vai procurar em 3, 4 jogadores que talvez quando você for colocar na ponta da caneta, vai sair o mesmo tanto ou mais caro que o Matheus Pereira e você não achou um cara que devolve aquilo que o Matheus Pereira devolve para o Cruzeiro, até então falando só dessa temporada. É o líder de assistência, o segundo gol do Cruzeiro gerou através da insistência dele, ele procura o jogo toda a hora, enfim. É um cara extremamente importante, vale-se uns 60 milhões e parte muito do Cruzeiro não passar sustos nesses brasileiros, ter o Matheus Pereira como camisa 10, meus queridos. João Sampaio mandou 2,79 e não sei que dinheiro é esse aqui, viu, meu querido? Mas um abraço para você. Anderson foi bem, mas pequena área é do goleiro, tá aí chamando em relação ao Anderson de ser mais imponente dentro da área nessas bolas alçadas. Mocassim, é isso mesmo? Do Senna. Faltam 36, porque temos 6 pontos garantidos do Patético Mineiro, diz o Mocassim. Enfim, o Cruzeiro agora volta a jogar pelo Brasileiro na semana que vem, já quarta-feira contra o Fortaleza fora de casa. E depois enfrenta no sábado a equipe do Atlético Mineiro na Arena Meu Rival Venceu. Greik Silva, Patrick, já morou nos Estados Unidos? Não, apesar de ter facilidade para ir, se é que me entende, não. Matheus Pereira é o cara, diz o SL... Não, Sil Muniz, é isso mesmo? Sil Muniz. Deixa eu deixar o áudio do Diogão agora aqui no jeito, porque a qualquer momento estou vendo aqui, vocês não estão vendo, mas eu estou aqui com o retorno ligado. Daqui a pouco tem Fernando Seabra. Cara, vou falar aqui, tá bom? O William, lateral direito. Na minha opinião, eu até vi ali, parece que o Lucas Silva que ganhou como melhor em campo. Mas eu gostei do William. E se fosse para escolher, escolheria o lateral direito como melhor
até então nesta partida. Ele que deu assistência, inclusive o Willian chega à quarta assistência do Willian, só perde para o Matheus Pereira nessa temporada. Matheus Pereira tem 7 assistências contra 4 do lateral direito, o Willian, que defensivamente hoje foi bem, e ofensivamente, nos atributos do ano passado, né? O Willian e o Marlon ainda abaixo, principalmente ofensivamente, talvez ainda naquela mudança, né, mentalmente falando, já que a adaptação para a linha de 3 do Larcamão praticamente foi desde o início da temporada. O Marlon ainda vai ter que passar por uma readaptação. O Willian hoje já foi bem melhor e foi extremamente importante para essa vitória do Cruzeiro. O Neres, zagueiro, que na minha opinião não deve ser o titular, o João Marcelo no banco de reservas, que até entrou no finalzinho ali no lugar do Lucas Romero, enfim. O Neres no primeiro tempo não comprometeu. No segundo tempo, no segundo gol, ele que fez o corte, que gerou o escanteio, porque se não fosse ele, o Botafogo já empataria ali, porque eu acho que seria o Júnior Santos que chegaria na frente do Anderson. O Júnior provavelmente não erraria, mas no escanteio, né, faltou ali uma marcação mais forte do Neres. Falei no início da jornada, independente se o Neres hoje fazer 5 gols, tirar uma bola em cima da linha, o Cruzeiro ganhar por todos os gols do Neres, o Neres não tem que ser o titular dessa equipe. Não comprometeu hoje, falando propriamente do primeiro tempo, no segundo tempo teve o erro de marcação, porque temos o João Marcelo no banco. Ainda não consigo compreender qual que é o lema aqui, não é porque venceu que está tudo certo e nem quando perder que está tudo errado. O Neres ainda tem que ser o reserva e falta explicação nisso. Inclusive vamos ver se na coletiva conseguimos compreender mais ou menos a explicação do Neres continuar sendo titular, tendo o João Marcelo, nosso melhor zagueiro, ao lado do Zé Ivaldo, na minha opinião, no banco de reservas. Seabra tá vindo. Então beleza, já tá com você aí, Diogão. O Diogão já chamou lá, o Seabra vai chegar. Enquanto isso, você já vê aí, ó. Daqui a pouco o Seabra, prioridade tá lá, a imagem já está aqui, lá na sala da coletiva de imprensa. E tá aí, ó, Fernando Seabra. 20 minutinhos de coletiva. Eu espero que o Emerson Pansieri se abra a coletiva. O professor, boa noite. Aqui. Sobre o jogo, mais uma grande atuação do Willian, né? A gente individualiza, mas o Cruzeiro teve muito bem em campo, né? Com algumas boas jogadas de Rafa Silva, Matheus Pereira, se mudando um pouquinho esse ataque, até por conta dessa questão do Dineno. Queria que você fizesse essa avaliação em relação a esses pontos dessa vitória que chegou e ainda a opção pelo Neres, né? Nessa defesa do Cruzeiro, mesmo com aquelas vaias no jogo passado, na quinta-feira, hoje no início teve também, e a sua postura de manter esse jogador na equipe do Cruzeiro. Boa noite, parabéns pela vitória. Boa noite, obrigado. Uma vitória de todos. O que eu posso falar para vocês é que a taxa de trabalho dos jogadores e da comissão técnica nesses 5 dias que eu estou dentro do clube, ela é muito alta. Para cada jogo que a gente vai sem trabalhar alguns aspectos importantes do jogo, porque a gente não consegue ter tempo para trabalhar tudo, tá certo? Então, sobretudo, a abertura dos jogadores para assimilar o interesse em fazer e a evolução mental que teve nesse jogo. A gente foi o mesmo do início ao fim e passou por adversidades no jogo e conseguiu se manter firme. Quer dizer, você depois do resultado do último jogo, com 4 minutos você sofre um primeiro gol, responde, se impõe, cria, vira, jogando contra um adversário extremamente qualificado. Aí você vira, você tem chance e aí você toma um empate e depois você de novo se mantém firme no jogo e busca a vitória. Quer dizer, então isso que é importante, né? A gente entender que algumas coisas são inegociáveis no nosso jogo, que ter um equilíbrio posicional para defender e para atacar, com liberdade para ter iniciativa, mas sem abrir mão desse equilíbrio posicional, estar compacto para defender e para atacar, principalmente quando termina as jogadas, para não sofrer muitos contra-ataques, né? E quando essas duas coisas são bem feitas, isso favorece a agressividade no jogo, né? Então, a gente busca soluções em função dos problemas que aparecem, como, por exemplo, você citou do Dineno, mas também com os problemas que a gente sabe que vai encontrar, que o adversário vai colocar para a gente.
E é para isso que a gente tem um elenco em que os jogadores não são redundantes. Os jogadores têm características diferentes e a gente busca aproveitar. Tá certo? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu queria falar é que o Neres, no último jogo, salvou 2 gols. E as pessoas têm que olhar isso também. Seabra, Droaldo Leal, Rede 98. Seabra, quando você estava na base do Cruzeiro, como treinador no ano passado, os torcedores gostavam muito do estilo de jogo do Cruzeiro, do Seabra, do Sub-20. E o que o torcedor mais pergunta, fora de campo, é o seguinte: na sua chegada, o Pedro Martins disse que a decisão da sua vida era uma decisão para que você não fizesse o seu jogo, e sim o jogo do Cruzeiro, né? Para que as pessoas que estejam dentro do clube, no dia a dia, se sintam representadas. E o que o torcedor quer saber é o seguinte: qual é a autonomia que você tem? Você tem 100% de autonomia para escolher os atletas que você quiser, fazer a escalação do seu jeito? Qual é a autonomia do Seabra? Porque o torcedor do Cruzeiro gostava muito do estilo de jogo, por exemplo, do Sub-20, que para o torcedor que está do lado de fora é a cara do Cruzeiro que o torcedor queria ver. E agora no profissional, você tem essa autonomia, você tem esse respaldo? Eu antes de vir para cá, eu estava trabalhando no Red Bull Bragantino 2. Tive o privilégio de sair daqui, que é um projeto espetacular, para ir para um outro projeto que é espetacular e perto da minha família. E muito feliz no clube, né? Com perspectiva de muita coisa para construir, mas diante daquilo que já tinha sido criado no Cruzeiro, diante dos vínculos que já tinham aqui e com a proposta que eu tive, não tinha como pensar, eu tinha que vir para aceitar esse desafio. E se eu não tivesse 100% de autonomia, eu não teria vindo. Então isso fez parte da conversa, isso fez parte da proposta. Agora, isso quer dizer que eu vou fazer tudo sozinho? Não, porque nem o que foi feito no Sub-20 foi feito sozinho. Sempre foi construído junto, sempre foi feito com reunião pré-jogo, pós-jogo, quando é a cada 3 dias é tudo junto de uma vez, é todo mundo na mesma sala, eu ouço todo mundo. Então, às vezes, até o último momento eu não tenho uma síntese clara de qual vai ser o plano de jogo do que fazer, porque eu estou processando, porque eu ouço todo mundo, eu não tomo decisão. A minha decisão eu tenho autonomia para tomar, mas eu não tomo só da minha cabeça. Eu procuro ouvir todo mundo que está na estrutura, que produz conhecimento sobre aquilo que a gente está fazendo, certo? Como o caso da performance, da fisiologia, dos coaches individuais que os analistas e auxiliares fazem, do processo de evolução de cada jogador. Então, no final, a palavra final é do treinador, mas o meu jeito de trabalhar, e já era assim no Sub-20, não é sozinho. Porque sozinho a gente está criando gargalo, a gente está limitando a qualidade do processo quando a gente tem que ser um catalisador do processo. Então, o clube investe em muitos profissionais de muitas disciplinas. Eu não posso empobrecer essa complexidade. Eu tenho que abraçar ela e, sim, tomar minha decisão. Ô, Seabra, Rafael Nobre, Jornal Tempo, FM O Tempo. Você falou de soluções dentro do elenco, e aí, se a gente for puxar pela memória, a gente já viu o Cruzeiro, até certo ponto, pragmático, jogando muito pela esquerda, com o Arthur. Hoje, para falar dessas soluções, você acabou encontrando uma que é o Ramiro, né? E aí ele ajuda muito o William, que faz uma partida praticamente perfeita, né? Ajudando o Cruzeiro praticamente nos 3 gols que fez hoje no Mineirão. De que maneira que o papel do Ramiro ajudou no William dentro dessa partida e nessa vitória construída pelo Cruzeiro aqui? O Ramiro é um jogador de uma cultura tática excelente, né? E ele deu uma certa versatilidade posicional, ora por fora, ora por dentro. E eles têm um bom entendimento e o William sabe ler e interagir. Então teve momentos que quem estava próximo deles no meio espaço era o Rafa Silva, centralizava, e quem estava naquele lugar era o Matheus Pereira. Então naquele setor ali eles conseguiram interagir, né, partindo de uma ideia ou 2 de estrutura, e com a qualidade deles eles conseguiram se associar e improvisar, né? Então é uma coisa que a gente vai sempre conseguir querer fazer, que é um jogo associativo que seja de progressão, que seja vertical e que a gente altere em alguns momentos. Então a gente também conseguiu algumas saídas com diagonal longa, com cavadas no meio, né? E isso daí, cada jogador trazendo a sua qualidade para enriquecer o jogo, né? A gente não tem tempo para treinar tudo. Ontem, por exemplo, a gente fez o pré-jogo andando no campo, porque a gente precisava estar inteiro, porque a gente sabia que ia encontrar uma equipe
né, muito qualificado e com muita força e qualidade física também, né? Então, ele aportou isso ao jogo, mas tem outras coisas que a gente está vendo e analisando e vai buscando variar nesse sentido, e a gente vai empoderando o elenco dessa forma, porque a gente não precisa ter um protagonista, a gente precisa que todos sejam protagonistas. Boa noite, Fernando. Rafael, Rádio Transamérica. Fernando, queria que você explicasse para a gente a situação do goleiro Rafael Cabral. Você ficou surpreendido com a atitude dele? O que tem que aconteceu realmente? Ele não compareceu, estava na lista de relacionados para o jogo, não compareceu na concentração. Como o clube agora, a diretoria, trata a situação do jogador? Ele tem uma negociação ou o Cruzeiro pretende rescindir? O que está acontecendo com o Rafael Cabral? Bom, primeiro de tudo, o Rafael Cabral é um excelente jogador, uma pessoa de caráter que trabalha muito, né? E a gente tem todo o respeito por ele e torce para que o melhor caminho para ele aconteça. Como você falou, é uma questão da diretoria, é uma negociação que está em curso, tá certo? E a diretoria vai trabalhar com o Rafael da melhor forma possível nesse sentido. Como é algo que influencia a tomada de decisão do jogador sobre a vida profissional dele, a gente precisa, nesse momento como treinador, dar o espaço, respeitar e deixar a diretoria interagir com ele para escolher o melhor caminho. Então eu vi com naturalidade, dei toda a confiança no Anderson, porque a gente acompanha o trabalho dele e sabe da qualidade profissional dele no dia a dia e sabia que ele tinha condições de encarar o desafio. Na verdade, isso foi algo que surgiu e eu, na minha posição, eu tenho que ir para soluções. Eu não posso ficar parado pensando nisso, eu tenho que me mexer. Não, eu soube durante a tarde. Ele treinou de manhã e durante a tarde eu soube. Surgiu uma proposta e, diante disso, o jogador está elaborando, ele está pensando, ele está refletindo. É melhor que ele não venha para o jogo, porque para vir para o jogo precisa estar com a cabeça 100% no jogo. Então, ele está interagindo com a direção e vamos esperar aí o desfecho da situação. Seabra, boa noite. Boa noite. Hoje o Rafa Silva foi o escolhido por você e fazendo até uma função um pouco diferente, né? Mais aberto pela direita. O que você enxerga nesse jogador e o que você destaca dessa atuação dele importante e sendo coroado com um gol ali também, um momento importante? O Rafa Silva é um centroavante, mas que tem características versáteis, né? Então, no início ali da construção, a gente usou ele mais aberto, mas à medida que o William ou o Ramiro pudessem avançar, ele tinha liberdade para ir para dentro. Então, teve momentos que ele foi, teve momentos que foi mais difícil, por causa da rapidez do jogo, às vezes não deu tempo, né? Já tinha uma perda de bola, uma transição para fazer. Mas, assim, eu vim acompanhando aí com muito critério os atacantes, e aí é uma decisão, o Papagaio tinha total condição de iniciar também, mas eu entendo que ele seja um centroavante mais de centro mesmo, e a gente optou por usar o Pereira nessa mobilidade nesse jogo, né? Então a gente nessa linha de 3 da frente aí, da qual é o ponto de partida da estrutura, mas não, ela é móvel, né? Ela se mexe o tempo todo, a gente optou por usar o Pereira no centro. E aí, nesse sentido, acho que ficaria melhor para as características do Rafa Silva e ele está de parabéns. Eu acho que fez um grande jogo e conseguiu se adaptar, mesmo com 2 dias de treino. Então, é isso que eu estou falando. Isso vem dos jogadores. Quer dizer, se ele não tem qualidade tática, técnica, ele não consegue em 2 dias fazer o jogo que ele fez hoje. A gente propõe e imagina alguma coisa. É o jogador que faz acontecer. E eles fizeram acontecer, eles estão de parabéns. Seabra, boa noite, parabéns pela vitória. Queria saber de você, daqui para frente agora, como é que você enxerga a utilização um pouco mais da categoria de base do elenco profissional do Cruzeiro, né? Porque você já pega aí agora com o Campeonato Brasileiro em andamento, temos também a Copa Sul-Americana, e o Cruzeiro tem muitos jogadores importantes na categoria de base. Como é que você pensa aí para utilizar esses garotos que nos últimos jogos, muitos deles ficaram de fora da lista dos relacionados? Parabéns pela vitória. Pois é, esse é um assunto importante para o clube. E os jogadores da categoria de base, eles precisam lutar por espaço. E tendo competência para fazer, vão fazer. Ora pode ser titular, ora pode entrar no jogo, ora pode ser relacionado. Então, eles estão
dentro desse processo de grupo, em busca por espaço, eles precisam ser colaborativos, eles precisam ser competitivos, e competindo eles também ajudam o nível como um todo a evoluir. Isso faz parte da responsabilidade de qualquer jogador dentro do elenco. E à medida que eles estiverem demonstrando em jogo, ou em momentos, em treino, ou em momentos mais curtos de jogo, eles vão ganhando minutagem, assim como qualquer jogador do elenco. Eles precisam entender, assim como qualquer jogador do elenco, que para ganhar espaço, todos precisam conquistar espaço produzindo, pelo que produz no treino, para aqueles que estão tendo a oportunidade só de treinar, e aqueles que estão no jogo, pelo que eles produzem no jogo. Então eu volto a falar, por exemplo, apesar de uma dificuldade ou outra, uma falha menor ou outra, mas o Nery salvou 2 gols no jogo passado, ou seja, ele produziu. Né? Então, assim, todos que estiverem com um nível de produtividade interessante vão jogar. É simples assim. Boa noite, Seabra, aqui, Vitória Leite da ESPN. Você falou na sua primeira pergunta, e aí eu queria que você elaborasse um pouquinho melhor quanto a isso. Você falou da evolução do time, creio que do último jogo para cá, né, de quinta-feira. Como é que foram esses dias, mais nessa parte de troca de conversa mesmo? O Campeonato Brasileiro é um campeonato que você está invicto, né? No ano passado pegou na reta final, esse ano você estreia mais uma vez com vitória. Queria que você falasse como é que foi essa troca com eles para começar o Campeonato Brasileiro com outra cabeça já, com Na verdade, assim, qualquer grupo, para se fortalecer e para ganhar confiança, precisa de vitória. Mas não adianta a obsessão pela vitória sem apresentar de forma consistente certos comportamentos que vão nos aproximar da vitória. Então, a conversa foi nesse sentido. Então, a gente iniciou o jogo contra a Alianza atacando de forma posicional, orientado para os espaços e buscando o gol de forma simples e objetiva. E ao longo do jogo a gente perdeu a organização posicional, continuou atacando, mas sem essa organização a gente começou a sofrer com contra-ataques, perdeu a compactação para atacar também. Defensivamente, dentro daquilo que foi possível trabalhar, a equipe foi muito bem, pressionou muito bem, do bloco médio-baixo até o bloco alto, e teve dificuldades no bloco baixo. E sendo justo com eles, a gente não trabalhou, só passou o desenho, mas não pôs em prática, né? Então, eu preciso ter muita coerência em relação àquilo que é falado, àquilo que foi possível colocar em prática, né? E a conversa com eles, ela foi muito honesta nesse sentido. Isso nós fizemos bem, isso nós não fizemos bem, né? Em alguns aspectos a gente teve consistência do início ao final do jogo, e em outros não. E o nosso desafio para qualquer jogo é a gente ser o mesmo do início até o final, independente da circunstância de placar. A gente tem muito claro quais são as missões que cada um tem que fazer em cada fase do jogo. E hoje eles estão de parabéns porque eles conseguiram, como eu já falei, independente de situações de adversidade, das dificuldades que o adversário que é qualificado trouxe para a gente teve muito mais consistência no equilíbrio posicional, na compactação e na agressividade, nos momentos ofensivos, defensivos e transições. E isso nos aproximou da vitória, né? Claro que foi uma vitória muito disputada, muito contestada, mas o nível de desempenho subiu, e o nível de desempenho subindo deixa a gente mais próximo do resultado. Daqui para frente vai ser sempre assim. A gente não controla o resultado, mas a gente controla a nossa mentalidade, a consistência dos nossos comportamentos. E isso nos aproxima dos resultados. Então é assim que a gente está trabalhando. Seabra, aqui. 2 questões. O Cruzeiro é um time que vem sofrendo muito com as bolas aéreas, né? Em 3 jogos consecutivos o time sofreu gols de bolas aéreas. O que você pretende fazer para trabalhar isso, mesmo com pouco tempo de trabalho, como você mesmo disse? E a segunda questão é em relação à parte psicológica da equipe. Teve uma conversa, porque o Cruzeiro, no último jogo, acaba fazendo 3-0, depois toma um empate, e hoje, por 2 ocasiões, o time consegue as viradas, né? Como fazer? Teve essa conversa psicológica nesses dias? A conversa foi essa. Se a gente não tiver consistência no comportamento tático, a gente vai sofrer. Então, tudo inicia do tático nesse sentido, né? Então, acho que a minha resposta na pergunta anterior ela é exatamente a resposta para essa parte da sua pergunta.
Qual foi a primeira parte? Desculpa. Bola aérea. Pô, a gente jogou contra o Botafogo, gente. É uma fortaleza do Botafogo desde o ano passado. O Botafogo liderou várias rodadas do Campeonato Brasileiro, quase até o final. Quantos jogos o Botafogo decidiu em bola aérea? Olha a qualidade de batida, a força física, a estatura e a qualidade de entrada dos jogadores do Botafogo. Tá certo? Então, assim, e além disso, com o tempo que a gente teve entre um jogo e outro, a gente teve muito pouca oportunidade de desenvolver bola aérea. Tá certo? Então, no jogo anterior, a gente pôde trabalhar mais aspectos ofensivos. Aspectos ofensivos, a gente trabalhou algumas fases mais avançadas. E você vê no início do jogo como a gente invadiu bem a área, como a gente foi objetivo. Mas em fase de construção, quando a gente foi pressionado, a gente teve mais dificuldade. Então a gente tinha que dar ênfase nisso hoje contra o Botafogo e a gente deu. Quer dizer, com esse tempo, toda a qualidade do jogo ela vem do trabalho. Quando você não tem tempo para trabalhar, a qualidade do jogo cai, não tem milagre. E é isso que a gente precisa entender no Brasil. Então a gente vai botando uma peça aqui do quebra-cabeça, aí outro dia a outra peça mais importante põe. Depois põe essa. Aí essa peça aqui já está esquecida. Aí tem uma falha aqui, a gente vai. A gente é equilibrista. A gente entrega todo jogo um produto muito abaixo daquilo que a gente podia entregar se a gente tivesse condições normais de trabalho, que é jogo, recupera do jogo, treino aquisitivo e jogo de novo. Então a gente nem terminou de recuperar do outro jogo e já tem jogo de novo. Então é isso que eu te falei. Um prato está caindo, levanta esse prato. Outro prato está caindo, levanta esse prato. É assim que funciona. Patrick. Você abre, boa noite. Patrick. Pode falar, Patrick meu querido. Lopes. Sim. O pessoal vai fazer a última pergunta ali agora para você abra, só que já está 12 jogadores, então eu vou correr para lá e já te chamo aí. Beleza, então, meu querido. Prioridade é sua. Diogão lá atento também à Zona Miss. Fernando Seabra lá está indo para a última pergunta. Deixa eu até deixar o áudio do Diogão aqui no jeito. Notei bastante coisa aqui, viu? Que Seabra falou, ó. Ai, viu? Vamos lá, já falei, volto a repetir. Mas deixa eu pegar só 2 superchats aqui que até então não tinha lido. Deixa eu verificar aqui. Deixei no jeito aqui, ó. O Rodrigo Rabelo mandou 2zão de um dinheiro aqui que eu não tenho a mínima ideia. Acho que é Libras, Agora eu tô vendo aqui, acho que é Libras. Tamo em segundo, falta só os 41 pontos. Lucas Green também mandou $2. Um abraço pra vocês aí que também está ajudando financeiramente. Deixa eu aqui deixar o áudio do Diogão no jeito. Beleza, ele tá caminhando pra lá ainda. A Márcia Campos também mandou um superchat aqui de $1,99. Vamos lá, Cruzeirão, Massachusetts, tá ligado diretamente dos Estados Unidos. Um abraço pra você, viu, Márcia? Deus abençoe, obrigado pela sua audiência. Tá aí com você, Diogão. O elenco todo tá de parabéns pela luta, pela entrega. Os que entraram no segundo tempo também lutaram, tanto que saiu o gol do Papagaio, ele que veio do banco. Então é um grupo, a gente precisa de todos porque o ano é longo. Você sentiu sendo titular, né? Você teve uma lesão no começo do Campeonato Mineiro, teve uma sequência interrompida. E quando que você soube que você ia ser titular hoje contra o Botafogo? Fiquei sabendo ontem, no treinamento, no último treino que a gente fez. E já fiquei feliz. Já vim me preparando, fazia tempo já para receber essa oportunidade de poder corresponder. E graças a Deus foi isso aí que vocês viram hoje. Como que o grupo recebeu a situação do Rafael Cabral? Você jogou com ele, inclusive, durante aquela campanha do título da Série B. Como que vocês reagiram a essa situação toda? Porque o Cabral era um dos líderes assim, do grupo, né? Todos nós sabemos, o Rafa é um líder, é um goleiro muito bom, de alta qualidade, todos nós sabemos. É triste, mas o grupo todo abraçou ele e agora a gente está apoiando ele na decisão que ele tomar. Posso fazer uma pergunta? Como é que foi para você hoje, mesmo jogando no ataque? Acho que foi uma função um pouquinho diferente, especialmente no primeiro tempo. Senti você mais aberto ali pela direita, uma orientação do treinador, ou é onde você gosta de jogar um pouco mais? Por que ele de ficar um pouco mais aberto ali pela direita? Ele não quis jogar com o centroavante fixo ali hoje para poder até confundir e atrapalhar a defesa deles. E foi isso que a gente conseguiu fazer. Eu, o Matheus e o Arthur ali movimentando, aberto, sem um centroavante fixo ali para poder abrir espaço no facão. E isso aí deu certo no dia de hoje. Quanto foi importante, Rafa, essa vitória para poder trazer uma tranquilidade para o Cruzeiro nesse início de Campeonato Brasileiro? Já tem um jogo difícil na próxima quarta-feira contra o Fortaleza, se eu não me engano. Foi muito importante começar com o pé direito, a gente precisava dessa vitória para reagir o mais rápido possível. Conseguimos começar com o pé direito do jeito que a gente tinha planejado e agora dar sequência com mais confiança. Por enquanto, o que você tem a dizer aí do trabalho do Seabra, já nesse início aí, com o empate agora uma vitória?
com essa sequência de jogos não tivemos tempo de trabalhar muito, né? Então está sendo mais ali, mais no quadro, mais em vídeos, né? E posicionamento dentro de campo, assim, mas já deu para ver que ele é um treinador inteligente, que sabe trabalhar com seus jogadores e tem tudo para fazer um bom ano. A última, Rafa, para te liberar. Como é que tá fisicamente, né? Porque às vezes tem aquela situação de lesão que acaba atrapalhando um pouquinho essa sequência. Como é que tá o Rafa Silva agora? Tô bem demais, preparado já para hoje conseguir ter mais minutos e correspondi bem e agora descansar para poder estar bem quarta-feira. Obrigado. Rafa Silva. Vamos ver quem mais está falando aqui, ó. O Ramiro também está dando uma entrevista aqui para o repórter Thiago Reis. Vamos ouvir o Ramiro. Mas o que vale, o que a gente tem que exaltar é a vitória do coletivo, né? A equipe fez o que tinha que ser feito, que era vencer, era o principal, pelo momento que a gente vinha vivendo, tinha que vencer e acho que a gente está de parabéns por isso. Você, obviamente, tem uma liderança... quem está falando é o Ramiro. O Ale Oliveira querendo tirar onda aqui. Ele votou no Williams, esse vagabundo. Pode xingar. Traíra, eu sabia que tu não ia votar em mim. De ti eu não esperava nada diferente. Toma. Agora, tá vendo? Eu falo na cara. Me fala uma coisa, Ramiro. A saída do Rafael, cara, foi assim, muito impactante, né, para todo mundo de fora, sabendo que o momento era delicado mesmo, que a pressão era grande, mas sai a lista de relacionados, ele tá pronto pro jogo e de repente vem a informação, inclusive para vocês, né, como é que se deu essa notícia e a importância que ele tem internamente. Eu particularmente fico muito triste, né, por tudo que ele vinha vivendo aqui no clube, além de um colega de trabalho exemplar, se tornou um amigo pessoal, então tenho um carinho muito grande por ele, pela família, e é um cara que era exemplo para todos nós. De muita dedicação, muito trabalho, mas a gente entende, infelizmente o futebol no Brasil é dessa forma, quando as coisas não tão boas, alguém tem que pagar o pato. Infelizmente foi o Rafa, como eu falei, um cara que dispensa comentário como colega, como líder, como um cara que trabalha muito, e eu torço para que ele seja feliz. Se for aqui no Cruzeiro, melhor, se não for também, foi a mensagem que eu passei para ele, que ele tem que estar feliz, tem que estar em paz com ele mesmo e buscar o caminho que seja melhor para ele e para a família. Muito obrigado. Neres! Só puxar aqui, Gabi. Vamos lá, ainda tem alguns atletas para poder passar por aqui, Patrick. O Rafa Silva segue ali dando entrevista, o Ramiro aqui agora falando com o pessoal, né, da Rádio 98. A gente está aguardando aí para ver se vai passar mais alguém. O Lucas Silva está dando entrevista aqui agora também para a Rádio Itatiaia. Vamos ouvir um pouquinho do Lucas Silva, só um minuto. Dar confiança ao torcedor nesse início de brasileiro, onde a gente quer muito o torcedor ao nosso lado, porque tendo o nosso time e a torcida unida, a gente fica mais forte do início ao fim, e é assim que a gente quer. Prova disso foi que a gente buscou o resultado até o final, conseguimos sair com a vitória, que nos dá uma confiança não só para nós, mas para o torcedor também. Lucas, você é um dos líderes desse elenco. Como vocês receberam a notícia do Rafael Cabral? Como ele está falando com vocês? Como é que vai ficar a situação? Ele não se apresentou na concentração, foi uma surpresa para nós. Logo, Pedro Martins deu a palavra que ele estava em negociação e não ia fazer parte desse jogo. Ao mesmo tempo, também a gente ficou tranquilo por conhecer muito o Anderson, sabe do potencial dele, tanto que correspondeu muito hoje no jogo. E ao Rafael Cabral, a gente estava muito fechado com ele. Por tudo, pelo momento dele aqui, até em relação à torcida, mas a gente ia apoiar ele ao máximo. É um cara que a gente gosta aqui do grupo, também é uma das lideranças. Não sei ainda o que vai acontecer em relação a ele, se vai sair ou se vai permanecer. E ele também fez questão de mandar uma mensagem para nós jogadores que estava apoiando o nosso time e que estava torcendo muito para uma vitória para a gente começar bem o brasileiro. Lucas, você pode-se dizer quase um mineiro, super identificado com a cidade, com a torcida. E essa última semana foi muito difícil para o torcedor, talvez o torcedor não faça 10 vezes mais difícil para todos vocês, né? Aquela semana difícil e complicada. Diante disso, qual que é o peso? Começar o brasileiro bom, bem, é importante, 3 pontos importantes, mas pela circunstância, né? A importância dessa vitória hoje. Vitória importantíssima, tanto que nós tivemos reunião, nós jogadores de diretoria, onde as lideranças falaram, diretoria também, Paulo Autuori também teve uma palavra muito forte e que era de suma importância a vitória aqui hoje, por tudo que envolveu nas últimas semanas, desgaste psicológico também, nós jogadores, também da torcida, então começar bem o brasileiro ia ser de suma importância e algo que faça com que a gente seja identificado com a torcida, corresponder dentro de campo.
ter garra do início ao fim, ter um time organizado, algo que aconteceu hoje, tanto as adversidades dos jogos, a gente conseguiu superar essa vitória. Ó, então tá indo aí, passando ali o Lucas Silva, eu procurei saber aqui, vamos ouvir o Papagaio também, que foi o autor do gol da vitória. O Anderson foi o primeiro a dar entrevista, tá? Por isso que eu falei, quando eu tava tendo a coletiva do Seabra, o Anderson estava dando entrevista coletiva. Vamos ouvir ali o Papagaio, se eu conseguir chegar até lá. Só um minutinho. Tá difícil de chegar ali, que muita gente na frente. Pera aí. A gente vai falar sempre do coletivo. A gente vai sempre estar buscando ressaltar o nosso trabalho, ressaltar o que a gente faz de melhor, que é o trabalho, que é o dia a dia, que eu falei para você ali depois do jogo. Isso aí é futebol. A torcida tem preferência, a torcida tem momentos, a gente também tem que entender o que a gente tem que fazer, o que a gente fez hoje, batalhar os 90 minutos, se entregar como a gente se vê sempre se entregando, e o resultado sair ou não é consequência do jogo, mas a nossa entrega, a nossa dedicação, isso nunca vai faltar. Em relação ao time mesmo, né, a gente viu que do jogo da final do Mineiro para a estreia do Seabra contra o Alianza, não teve nenhuma mudança na equipe titular. Hoje algumas mudanças já apareceram, obviamente teve a situação do Cabral, que foi atípica, o Dineno estava lesionado, mas teve mudança já no meio de campo. Como é que está sendo a adaptação ao trabalho do Seabra? Como é que vocês estão vendo essas pequenas mudanças, já que ele teve realmente pouco tempo até aqui, né? São 3 meses que a gente vinha trabalhando com o Nico, com a comissão. É uma formação totalmente diferente, mesmo que a gente está acostumado a jogar numa formação com uma linha de 4. A gente vem treinando quase 3 meses com uma formação com 3, até adaptar ideias, questão de marcação, de posicionamento, isso demora um tempo. Mas o grupo está com o coração super aberto, recebemos super bem o professor, principalmente a gente que estava com ele no final do ano passado, que foi um ano muito difícil, né? E a gente sabe da qualidade que ele tem, é um cara muito inteligente, é um cara estudioso do futebol. E a gente tem tudo para crescer, isso demanda tempo, eu sei que a gente não tem tempo, o calendário brasileiro não permite a gente treinar, mas o que a gente puder estar acertando nos vídeos, no dia a dia, isso vai favorecer muito o nosso trabalho. A situação do Cabral, a gente já chegou para vocês já na concentração. Ele tinha treinado de manhã com vocês e ele foi cortado da relação na concentração, né? Como é que foi quando essa notícia chegou para vocês de que ele estava em negociação, já não ia mais jogar? O Anderson já iria jogar sem ter treinado entre os titulares? Como é que foi essa situação toda? A gente até então não estava sabendo. Eu acabei reparando a ausência dele na janta e comentei com o Anderson. A gente estava na mesa, falei, Anderson, cadê o Rafa e tudo mais? Aí o Anderson olhou para mim, olhou para o Léo, acabou comentando, mas falou que o Pedro ia depois comentar com a gente, ele acabou comentando, a gente fica chateado, né? Era uma liderança que a gente tinha dentro do nosso grupo, né? Uma pessoa que dispensa comentários, uma pessoa que me ajudou muito quando eu cheguei aqui. Fico chateado do jeito que ele saiu, porque ele tem uma história aqui no clube, né? Mas desejo todo o sucesso para ele no mundo. Vou falar com ele todos os dias. Sou muito amigo dele, sou amigo da família dele, gosto dos filhos dele. E eu torço muito por ele para que ele realmente mostre a pessoa que ele é, né? Ele não é essa pessoa que saiu daqui, mas ele precisava de novos ares e eu creio que ele vai ser feliz onde ele for. Então tá aí, deixa eu só passar aqui, por gentileza. Acho que o que mais importante que tinha para poder falar o Papagaio ali já foi dito, né? E como a gente pode ver, o Patrick, enquanto as coisas vão acontecendo ali, é que essa notícia, né, da saída do Rafael Cabral pegou até os jogadores de surpresa, né? O Papagaio falou ali que logo depois, né, que ele percebeu a ausência do Rafael Cabral na concentração, que eles comentaram ali, e depois parece que o Pedro Martins acabou dando a notícia. Vai passar o Seabra aqui, ó. O Seabra tá passando ali na frente, né, mas ele já deu a entrevista coletiva, então não vai falar de novo, não. Eu queria hoje falar com o Anderson, mas a gente já recebeu a informação aqui da assessoria de imprensa do Cruzeiro, que ele foi o primeiro atleta a falar aqui na zona mista, né? Inclusive, essa hora já foi embora. Patricão, tô voltando por aí. Diogão, então, já se reposicionando, né? Zona mista, coletiva de imprensa, demos para ouvir ali Rafael Elias Papagaio, o próprio Rafa Silva, o Lucas Silva também, mais alguém que eu estou esquecendo que nós até conseguimos ouvir ali, enfim, e relatos importantes, muita gente falando sobre o Rafael Cabral, alguns dando ainda, né? Sem ter a certeza se ele já saiu ou não, outros já falando e despedindo, parece que realmente já acertou contra o clube. Enfim, fato é, vamos tratar de Cruzeiro e os que estavam aqui dentro de campo nessa bela vitória por 3-2 na estreia do Campeonato Brasileiro. Eu acho que eu pulei 2 superchats aqui, já vou atualizar aqui para vocês, ó.
Deixa eu ver, 1, 2, 3. Aqui, ó, perdi, foi 2 superchats mesmo. Já tô trazendo aqui para vocês o terceiro agora do Carlos Júnior. Primeiro aqui, quem mandou o superchat foi quem? O Ricardo Alves, né? Sabe quem que é o Ricardo Alves, né? O Bebezão Azul, meu querido, falou o seguinte: cunhado, Diogo Medeiros, e Patrick. Nesse jogo já deu para sentir o dedo do Seabra? Aí já vou perguntar para o Diogo acerca disso, que ele entende muito bem disso. E perguntou também falando, na minha opinião, o melhor jogo do Cruzeiro na temporada até agora. Foi um bom jogo realmente, ainda mais diante do Botafogo, que apesar da pressão e chegar pressionado aqui para esta partida, tem capacidade técnica, principalmente acerca de jogadores decisivos, mas ainda fico com aquela terceira rodada contra o Atlético no Campeonato Mineiro. Eu acho que até então foi a melhor partida do Cruzeiro nesta temporada, mas ressaltando também nessa boa vitória, que ainda precisa de acertos, mas sempre terá mesmo nas vitórias. Um abraço pro Bebezão Azul, nosso Ricardo Alves. Carlos Júnior também, né? Mandou 5 aqui. Atitude do Papagaio após o gol, encarando a torcida, e declaração dele no final do jogo foram lamentáveis. Falta de respeito com o torcedor. Em termos de comemoração, não, né, consegui acompanhar como foi, né, a comemoração dele, daqui da tribuna, simplesmente ali juntamente com os jogadores, junto à torcida. Enfim, não tem muito o que falar, fato é, né? Ele deu o gol da vitória pra gente, mas se isso realmente aconteceu, não pode acontecer, na minha opinião, né? O Diogão já tá voltando por aqui, deixa eu já deixar no jeito também, já para abrir a câmera, para que o mal acabado também se reposicione aqui. Cruzeiro 3, Botafogo 2, para, até notei aqui, né? 20.701 torcedores para uma renda de R$623 mil. Até parabenizei a torcida diante de uma semana tão horrível como foi. Tivemos mais de 20 mil torcedores que saíram felizes, né? Falei isso inclusive. Tomara que os torcedores que estiverem aqui possam, de certa forma, saírem felizes. E foi o caso, graças a Deus. Diogão Medeiros, que já se reposicionou, já está aqui de volta depois da coletiva de imprensa e também Aqui, tá fechado aqui, ó. Voltei, meu povo! Tô de volta aí. Graças a Deus, com a vitória do Cruzeiro. Deu um grito que todo mundo da imprensa me olhou. Mas vamos lá, meu povo. Quem tá ligado com a gente aí, você já leu o superchat? Tá tudo no jeito? E como é que tá? Tá tudo atualizado. Vamos lá então, rapaziada. Eu queria demais hoje ter feito a zona mista com o Anderson, mas é uma coisa que depois eu acho que o Cruzeiro tem até que dar uma organizada melhor. Porque o que acontece? O que o Cruzeiro fazia? O jogador terminava o jogo, apito final, o cara desce o campo aqui, o Patrick, quando ele entra no túnel, ele já desce uma escada. Quando ele descia essa escada, a imprensa já estava ali. E aí só que ficava um tumulto, irmão, porque a gente sabe aqui, ó, a gente tem um elevador aqui, cabe 6 pessoas, certo, Patrick? Certo. Tem 220 pessoas trabalhando aqui da imprensa e não tem como descer de escada. Então quando termina o jogo, vai ter uma confusão aqui, tem que esperar 4, 5 vezes o elevador descer e subir para poder conseguir ir. Aí o Cruzeiro mudou o esquema. O que o Cruzeiro combinou? Vai terminar o jogo, os jogadores vão descer, não vai ter zona mista no apito final. Vai ter a coletiva do técnico e depois da coletiva do técnico vai ter a zona mista dos jogadores. Só que hoje, por exemplo, enquanto o Seabra estava falando, o Verón estava na zona mista dando entrevista, o Anderson estava dando entrevista e eu não fiquei sabendo. Aí depois que eu estava lá na coletiva que me falaram, ó, já tem jogador fazendo a zona mista. Por isso que eu falei, Patrick, não vou nem ouvir a última pergunta não. Vamos lá ouvir os jogadores. Queria ter falado com o Anderson, né? Mas infelizmente não deu ali pra gente poder falar com o goleiro que estava fazendo a sua estreia com a camisa do Cruzeiro, mas sem problemas, né? Teremos outras oportunidades. Patricão, última chamada aí, porque eu vou rolar pra você fazer o comentário, coloca na tela aí. Galera, quem tá ligado com a gente, última chamadinha pra você participar do sorteio da camisa oficial do Cruzeiro. É daqui a pouco, logo depois da análise do Patrick. Quem quiser participar e concorrer à camisa oficial do Cruzeiro e ganhar por apenas R$3, olha como é que faz para participar. É só enviar um Pix para cruzeiroesportes@hotmail.com. O valor R$3 apenas e junto coloque o seu telefone com o seu DDD que você já está participando do sorteio. O nosso Pix também está aqui embaixo na descrição do vídeo. Volta pra nós aí, Patrick Lopes. Tem um superchat do Bruno Rodrigues aqui, Diogão. Tá querendo voltar pro Cruzeiro? Não é o atacante, mandou tá. 5, tá lá nos Estados Unidos. Alô, Valadólares, Jardim do Trevo, Santa Paula e galera de Massachusetts. Abraço de Floripa, Santa Catarina. Speak English, Patrick. Dale cabuloso. Você viu como é que ficou muito mais fácil hoje com aquele outro tripé ali? Ó, bem melhor. Tá vendo? E outra coisa,
momento final da coletiva do Seabra, você fez alguma coisa no áudio que melhorou ainda mais. Eu não sei o quê. É porque no finalzinho da coletiva a gente tá deixando ele de frente pra caixa de som. É porque eu pinto, eu faço mó gambiarra lá, irmão. Aí eu coloquei o microfone de frente na caixa, deixei ele solto, porque na hora que terminasse a pergunta eu já ia sair. Entendi. Foi isso. Ah, tá, entendi. Mas enfim, vamos lá então, rapaziada. Vitória do Cruzeirão Cabuloso na estreia do Campeonato Brasileiro, graças a Deus. Estreia do goleiro Anderson, vamos dizer assim, né? Como titular do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro. Coletivo do técnico Fernando Seabra e agora a análise do comentarista Patrick Lopes aqui no canal Cruzeiro Esportes. Bora lá, nação, ó. Amém, irmão. Amém, Jesus. Vitória do Cruzeiro 3-2 sobre o Botafogo na estreia do Campeonato Brasileiro. Chamamos a coincidência, né? O Anderson hoje seria o titular mais uma vez contra um Botafogo, numa primeira rodada do Brasileiro e aqui no Mineirão, que assim como no ano passado ele não tomou gol e o Cruzeiro teve um empate contra o Botafogo, que se fosse aqui hoje também não saísse com a derrota e com o melhor, né? O Cruzeiro saiu com a vitória, mesmo o goleiro tomando 2 gols e não tendo culpa em nenhum deles, na minha opinião. Cara, quando saiu a escalação, inclusive foi perguntado na coletiva, saiu pela tangente, né, Seabra? Outra coisa que já tá me irritando antes mesmo dele completar uma semana aqui no Cruzeiro. Desde o ano passado, o Seabra, além de outros treinadores, diferente do Larcamon, sempre foi um dos defensores dessa diretoria e sempre em momentos conturbados, sempre trouxe para a diretoria meritocracia também. E falou do Neres e não falou, né? Falou que é bom lembrar a torcida que ele, na última partida, tirou 2 bolas e evitou o gol que o Cruzeiro poderia ter tomado. A partir do momento que você tem que lembrar a torcida, o que o zagueiro, que tem uma sequência aí, praticamente mais que todo o elenco, para trazer à memória do torcedor algo de bom que ele fez, já está errado por aí, para mim. Porque tendo o João Marcelo como reserva do Neres, ainda eu não consigo aceitar. E só uma coisa me explica, algo de contrato. Porque eu não entendo o João Marcelo, ao lado do Zé Ivaldo, melhor zagueiro ainda, ficar no banco de reservas do Neres. Na escalação, então, isso já me desanimou. O antes titular, já sabemos muito por quê. Não sei se o Cabral, estando à disposição, se ele seria o reserva. Matheus Vital de fora, com o Ramiro ali, entrando no meio de campo. Falei isso no início da jornada, quando saiu a escalação. Onde o Cruzeiro poderia ganhar essa partida? Na superioridade no meio de campo. Porque o Botafogo com Luiz Henrique, Jefinho e Júnior Santos e Tiquinho dentro da área, quando o Cruzeiro retomasse essa posse de bola, ali poderia ser um dos triunfos do Cruzeiro, que começou muito mal, né? Psicologicamente, mentalmente, talvez isso custou o Cruzeiro entrar na partida. O Botafogo já poderia ter aberto o placar antes mesmo do gol com o Júnior Santos. Ele acabou adiantando a bola e o Anderson abafou fazendo a defesa. Na sequência não teve jeito. O Botafogo ficava sempre mano a mano aqui com o Luiz Henrique, Jefinho, Júnior Santos, muito rápido, né? O ataque do Botafogo, que já tinha falado sobre isso. O poder de decisão, apesar de um momento conturbado também da equipe carioca, era muito superior à equipe celeste. Não deu outra jogada pela direita. O Tiquinho só teve o trabalho de empurrar e abrir no placar aos 5 minutos do primeiro tempo. E eu falei no início da jornada, hein? O outro ponto do Cruzeiro poder sair aqui com a vitória seria não sair atrás do placar, pois me preocupava demais o Cruzeiro ter que sair atrás neste momento mentalmente fraco e desorganizado até então conseguir, quem sabe, buscar uma vitória. Queimou minha língua, porque o Cruzeiro, mesmo ainda pior que o Botafogo, conseguiu empatar numa bela jogada pelo lado direito que falávamos. Rafael Silva vai para dentro da área, tá caindo muito pela direita. Ele até explicou que foi uma recomendação do treinador que hoje não queria jogar simplesmente com centroavante. Ele caiu pela direita, tem capacidade para fazer isso, já mostrou isso na Série B ao lado do Edu. No momento e na única oportunidade que ele teve dentro da área, oportunizou o quê? O Arthur Gomes receber livre dentro da área e rolar para o Lucas Silva, que de canhota fez o gol de empate. O Cruzeiro pior na partida, empatou, mas a partir dali retomou as ações e melhorou demais na partida. Achou o segundo gol também pelo lado direito, através do Willian. Arthur Gomes teve um gol mal anulado, na minha opinião, injustamente chamado pelo VAR e concretizado pelo, até então, Matheus Candansan. O Cruzeiro ainda, mesmo depois do gol anulado, teve chance para marcar, mas foi para o intervalo com o 1-1 no empate. E o Cruzeiro, até falei,
Acho que não precisa mudar para a volta, não. A única coisa, taticamente, que eu mudaria, talvez, dar mais oportunidade para o Rafa Silva ficar mais dentro da área, porque eu tenho certeza que aquela bola irá passar mais vezes por ali. Dito e feito, o Cruzeiro volta no segundo tempo, 30 segundos já tinha um escanteio, e o Cruzeiro consegue achar o segundo gol numa insistência do Matheus Pereira dentro da área, o nosso camisa 10, o líder de assistência dessa temporada. E assim, quando o Seabra iria mexer, eu falei, vai vir Rafael Elias, não tira o Rafa Silva não, Rafa Silva viraria o jogo para o Cruzeiro 2-1, um cara que temos falado, né? Ele tem que estar à frente do Rafael Elias. Foi o caso hoje titular e faria até então o segundo gol. A partir dali, o Cruzeiro iria fazer a mudança, veio a expulsão de um zagueiro. Aí, meu querido, eu falei o seguinte, o contexto todo do Cruzeiro, que é melhor na partida 2-1, já tinha uma superioridade diante daquilo que o Cruzeiro ganhava no meio de campo, e agora com a mais, agora é só cadenciar e achar o terceiro gol aí em algum momento. Não foi o caso. O Cruzeiro, mesmo com a mais, trouxe o Botafogo para dentro da sua campo de defesa, e o Botafogo conseguiu mano a mano, mesmo com a menos, gerar uma oportunidade de gol, onde o Neres foi muito bem, jogou para escanteio, mas não teve jeito. No escanteio o Botafogo empataria aquela partida ali, eu desanimei, porque não via forças do Cruzeiro buscar uma vitória, mesmo com a mais, tomando gol aos 40 do segundo tempo, mas estava ali mais um, né, para queimar minha língua. O Rafael Elias, o pagodeiro azul, que através do Willian, que na minha opinião foi o melhor na partida, cruzamento no básico, que muitos, na verdade, laterais não fazem, na marca do pênalti, Rafael Elias bem colocado, marcaria ali o terceiro gol, vitória importantíssima, início de vitória no Mineirão, coisa que o Cruzeiro, ressaltamos no início da jornada, não aproveitou no passado somente com uma vitória. Cara, que vitória importantíssima, ainda mais da forma como foi. Detalhe, não quer dizer que ganhou, tá tudo certo, assim como quando perder não tá tudo errado. Ressalto mais uma vez, a coletiva do Seabra, hein? O Neres não foi explicado a sua, até então, titularidade, na minha opinião, só algo de contrato aí, para poder ressaltar. Falou da base, né? Na pergunta do Diogão, também saiu pela tangente, né? Diz ele que, segundo ele, os melhores sempre vão jogar. Vamos ver isso, né? Porque o João Marcelo não tem jogado na zaga, não. Enfim, Cruzeiro vai para quarta-feira lá contra o Fortaleza no Castelão buscar a vitória. Rafael Cabral foi o assunto ali na zona mista, parece que realmente não fica, mas o Anderson, hein? Foi bem. Fez um gol, inclusive, enquanto estava 1-1 aqui numa jogada do Hugo pela esquerda, o Júnior Santos deu de letra. E no reflexo o Anderson fez a defesa, tomou 2 gols, na minha opinião, como eu disse, não teve culpa em nenhuma. Eu gostaria que, ainda que o Anderson continuasse titular, ter o Rafael Cabral como opção no banco de reservas. Contudo, o Anderson hoje deu conta do recado e também foi peça importante para essa vitória, que traz uma paz, uma tranquilidade. Precisa sim ser corrigidas algumas coisas, mas uma vitória como essa sobre o Botafogo. E detalhe, hein? O Cruzeiro encontrará nesse Brasileirão mais dificuldade? É certeza, porque os times têm mais capacidade técnica. Mas já podemos ver hoje que o Cruzeiro, se tiver organização, assim como aconteceu em alguns momentos e algumas partidas do ano passado, onde muitos times com muito mais qualidade que o Cruzeiro enfrentaram a equipe celeste, mas geraram também espaço e o Cruzeiro aproveitou, esse ano também já aconteceu o reflexo nessa partida. Vamos encontrar equipes muito mais capacitadas que já encontramos nessa temporada. Contudo, também vamos ter mais espaço para poder jogar. E talvez o Cruzeiro possa conseguir pontos importantes, assim como foi hoje, quem sabe já contra o Fortaleza, na quarta-feira lá no Castelão. Diogão. Show de bola, meu querido Patrick Lopes. Análise concluída com sucesso. O Cruzeiro, Patrick, que nesse momento é o vice-líder do Brasileirão, atrás do Atlético Paranaense por causa do saldo de gols. Por mim, acabava hoje o Campeonato Brasileiro. Opa! Por mim, acabava o Brasileirão hoje. Nossa. Cruzeiro na Libertadores. E vice-campeão. Ai, meu Deus do céu, por saldo de gols. Mas enfim, quarta-feira o Cruzeiro vai pegar o Fortaleza às 8 horas do Castelão. Fortaleza que estreou com vitória fora de casa contra o São Paulo. Carpini balançando. Fortaleza foi lá e ganhou do São Paulo, né? Estreou com vitória, o Vojvoda que estava pressionado lá, mas tem total aval da diretoria porque perdeu o estadual para o Ceará, que está na segunda divisão, né? Jogo difícil. Castelão, o Cruzeiro, o ano passado, em um momento difícil, conseguiu uma bela vitória lá por 1-0, né? Quem sabe para buscar lá uma vitória também no Ceará, sabemos que não será fácil. Vamos lá então, meu Povo. Quarta-feira tem Cruzeiro e Fortaleza.
como eu falei, né, cara, importante demais essa vitória do Cruzeiro, cara. Muito importante o Cruzeiro conseguir somar pontos importantes no início da competição, porque a gente não sabe o que vai acontecer lá pra frente. E outra coisa que a gente destacou aqui também, Patrick, durante a transmissão, as vitórias em casa, coisa que prejudicou o Cruzeiro no ano passado de uma forma absurda. O Cruzeiro em 18, incríveis 18 ou 19 jogos como mandante, venceu apenas um, se bem que teve alguns jogos no início que não foi fora, né? Mas Mineirão assim, foi uma, né? No Mineirão nós tivemos uma vitória como mandante ano passado no Campeonato Brasileiro, né? Ó, pra você ver, na primeira vitória já ganhamos. O mesmo número de vitórias que nós tivemos ano passado no Mineirão. Verdade. Né? Então... Ainda teremos mais 17 partidas aqui, mais 18, melhor dizendo. Justamente, né? Então, fundamental. Né? Eu vou até ser sincero, tá, Patrick? Eu não concordo com muita coisa que o Seabra falou ali na coletiva, mas hoje, Seabra, vai dormir em paz, meu filho. Vai lá, os seus jogadores, vai todo mundo deitar a cabecinha lá no travesseiro, descansa, tranquilo. Quarta-feira tem mais. Não concordo com muita coisa que o Seabra falou, mas eu penso o seguinte também, tá, Patrick? Depois desse tanto de merda que aconteceu no Cruzeiro, uma atrás da outra, pelo menos um dia de paz vão ter hoje. Isso. Entendeu? Vou chegar em casa daqui a pouco, vou editar meu material, vou tomar um golo, porque mereço, velho. Eu tava tenso demais antes desse jogo. E detalhe, Diogão, falamos muito do Cruzeiro aproveitar essa primeira parte do Brasileiro, assim como foi no passado, com a gordura que valeu muito para que o Cruzeiro não terminasse rebaixado para a Série B ano passado, porque as equipes todas, praticamente elas, principalmente as mais qualificadas, o foco total é nas outras competições, né? Libertadores, a própria Sul-Americana, que o Cruzeiro também está. Mas na hora que essas equipes voltam o foco total para o brasileiro, dificulta demais. Então o Cruzeiro precisa aproveitar essa primeira parte, assim como aproveitou o ano passado. Agora aqui, ó, o Patricão, o Anderson, ele foi perguntado pelo repórter Vitor Moreira, na hora que a gente não estava lá na Zona Mista, né? O Vitor Moreira é o repórter do Alterosa Esporte sobre o Rafael Cabral. Aí o Anderson respondeu o seguinte, abre aspas, foi literalmente do nada a saída do Cabral. Nós não esperávamos por isso. Ele era um dos líderes do nosso grupo, a gente treinou pela manhã juntos e à noite ele não estava mais com a gente. Todo mundo perguntou, cadê o Rafa? Cadê o Rafa? Logo depois veio a notícia de que ele não ficaria mais concentrado. Fecha aspas, palavras do Anderson na Zona Mista ali agora há pouco, que a gente infelizmente não conseguiu captar. E os assuntos ali dos jogadores, alguns falaram, né, o Diogo? Agora vamos ver qual decisão vai ser tomada, seja aqui no Cruzeiro ou não. Alguns já falaram que ele seja feliz no novo clube, então assim, ainda tá esse imbróglio para saber se realmente ele já foi, se ainda tem possibilidade dele ficar, creio que não. Inclusive o clima que ele criou fica até mais insustentável que já estava diante do próprio elenco. Vamos aguardar aí. Fato é, o Anderson hoje foi bem, e inclusive fez uma defesaça no momento que o Cruzeiro empatava com o Botafogo. Galera, vamos lá. Deixa eu deixar no jeito aqui pro Patrick. Vamos lá. Patricão, segura aí, fazendo favor. Para todo mundo que mandou o Pix aí participando do sorteio da camisa, nós vamos realizar o sorteio aqui agora. Lembrando, a pessoa que for sorteada ali tem que ter colocado no Pix o telefone com o DDD, senão não tem como a gente entrar em contato. Inclusive é uma das regras para poder participar do sorteio, valendo a camisa oficial do Cruzeiro por R$3 no sorteio tradicional do Pix aqui da Cruzeiro Esportes. Patrick, quem leva? Pix de hoje, em 14 de abril. Deixa eu ver se tá tudo certinho. Ó, deu bom, hein? Vinícius Augusto Gomes de Melo, ele fez o Pix às 7h08, há mais de uma hora, inclusive, atrás. Vinícius Augusto Gomes de Melo, o DDD é 19, os últimos números é 6720. Vinícius, creio que tá tudo certinho, acho que foi o ganhador realmente desta camisa maravilhosa do Cruzeirão Cabuloso, Diogão. Deixa eu printar aqui, Patricão, joga na câmera lateral pra gente aí, fazendo favor. Cadê? Tá aí, meu querido. Só pra gente mostrar aqui certinho, igual a gente sempre faz na Cruzeiro Esportes, né? Que tá tudo certo aí com os dados do vencedor. Confere aí, Patrick. Vamos lá, deixa eu ver aí. Aproxima mais um pouquinho, levanta agora, Diogão. Mais um pouco para aparecer o número, tá aí, ó. Vinícius, 4 últimos números certinho, Diogo. Vinícius ganhou a camisa do Cruzeiro. E ele fez o Pix dele às 7h08 da noite, né? Mais Agora, de uma hora, né? Agora são 8h18. Cara, bom demais, né? Terminar a transmissão um pouco mais aliviado aí, né? Com a vitória. Tava ruim, cara, de chegar em casa tenso e ter que editar os materiais. Mas enfim, daqui a pouco vem aí o corte da análise, o corte dos gols, o pós-jogo, zona mista dos atletas. Vai subir muito material ainda no dia de hoje
aqui na Cruzeiro Esportes. Quem chegou até aqui, likezão, se inscreve no canal, ative as notificações e bora curtir o resto do domingão. Patricão, tamo junto, amanhã tem Resenha Celeste às 19h30 aqui no canal Cruzeiro Esportes, comigo, com você e com o Leandro Guerreiro. É isso, faltando aí, ó, 192 inscritos para batermos 373 mil, hein? Ótimo. Se você não é inscrito, se inscreva aí. Show. Amanhã estaremos de volta, mais tranquilo, porque essa semana foi difícil, inclusive, de dormir, né, cara? Então, é uma vitória importante contra um Botafogo que, apesar de um momento conturbado, tem uma equipe forte. Vimos isso principalmente do meio para frente. Fato é, o Cruzeiro, mesmo com algumas coisas para poder corrigir, conseguiu uma bela vitória na estreia do Campeonato Brasileiro. Ai, tranquilidade, amanhã um Resenha Celeste mais tranquilo para quarta-feira, quem sabe buscar um bom resultado contra o Fortaleza lá no Castelão. O Rai Fix falando que só sai sorteio pro DDD 19. O último sorteio foi para BH. Foi para BH. E o anterior eu acho que foi realmente pro DDD 19, mas o último foi para BH. Inclusive todas as camisas aí já entregues, todas as camisas de sorteio. Pessoal, quem tá ligado aí, ó, obrigado, tá, pela moral, por acompanhar, por valorizar aqui o trabalho da Cruzeiro Esportes, que hoje, graças a Deus, terminando com uma vitória. Fique com Deus, boa noite para todo mundo. Amanhã nós estamos de volta na Resenha Celeste a partir das 7h30. Cadê meu lá? Tamo junto, Patrick Lopes. Boa noite, meu povo. Torcida em peso no